Fala, Titãs! Hoje a gente está aqui para falar sobre reserva de emergência, os conceitos, como começar, em quais os melhores títulos investir. Mas antes disso, eu vou pedir para você já bater o dedinho no like e já se inscrever. Bora pro vídeo. Fala, Titãs! Então hoje a gente está aqui para falar sobre a reserva de emergência. Eu vou começar logo com o conceito do que é reserva de emergência. A reserva de emergência é de 6 a 12 meses do seu custo fixo mensal. O que é esse custo fixo mensal? É, por exemplo, você gastar R$ 2.000 por mês para pagar todas as suas contas. Água, luz, internet, aluguel. Todas as suas contas vão dar um total de R$ 2.000. Então você tem que ter de 6 a 12 meses desse custo fixo mensal. Para quem trabalha em regime de CLT, é indicado que tem pelo menos 6 meses. E para quem é autônomo ou empreendedor, é indicado que tenha pelo menos 12 meses. Por que essa diferença? Eu vou explicar para você. A pessoa que trabalha em regime de CLT, teoricamente, vai receber um fundo de garantia, que deve durar de 5 a 6 meses, por aí. Algum tempo menor, mas é mais ou menos nessa linha. E depois ela vai ter o quê? Mais 6 meses para se custear. Por isso ela tem que ter 6 meses de reserva. Mas eu também indico para que ela tenha 12 e siga o mesmo caminho dos autônomos e empreendedores. Porque eu conheço muitos autônomos e empreendedores que, por exemplo, vendem muito de janeiro a maio, mas aí depois tem uma queda. Ou então vende muito no final do ano, de outubro a janeiro. Ou seja, as pessoas têm uma grande oscilação. Para esses momentos de incerteza e que a receita vai diminuir, é indicado que ela tenha um pouco mais dessa reserva de emergência. Então vamos lá, utilizando este exemplo, se a gente pegar o valor de 2.000 do nosso custo fixo mensal vezes 6, você vai ter que ter 12.000 e 2.000 vezes 12, você vai ter que ter 24.000. As pessoas acham impossível chegar nesse valor, principalmente quem ganha um salário muito pequeno. Mas eu vou te passar algumas dicas também aqui nesse vídeo para que você consiga alcançar esses 24.000. Acompanhe aqui. Então vamos lá, pessoal. Aonde que eu vou investir? Qual o melhor investimento que eu posso fazer para a minha reserva de emergência? Existem basicamente aqui que eu vou citar 2 investimentos, porque eu nem considero. Tem a poupança, só que a poupança para mim não é nenhum investimento. Ela é um dos piores lugares onde você pode deixar o seu dinheiro. Eu vou até colocar aqui um vídeo que eu fiz explicando sobre como que a poupança rende menos do que os outros títulos que eu vou estar falando aqui. Tem o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Se você tem conta em algum banco digital, com certeza eles já te ofereceram para você investir pelo CDB deles. Por exemplo, o Nubank, o Sofis, o Banco Inter. Esses são alguns em que tem CDBs de liquidez diária e que tem proteção pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante, por exemplo, até 1 milhão na sua conta. Por exemplo, você pode ter conta em 4 bancos. Eu vou citar aqui o banco XYZH. Você tem 250.000 nesses 4 bancos. E esse banco aqui quebra. O FGC te garante esses 250.000 que você tem investido. Ou seja, é mais uma segurança você investir em um CDB de liquidez diária que seja garantido pelo FGC. Esses CDBs desses bancos também rendem muito mais do que a poupança. E também eu coloquei aqui o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, apesar de agora estar com uma rentabilidade negativa, as pessoas estão perdendo alguns centavos ou alguns reais. Se você comprou muitos títulos, você está perdendo um montante relevante. Mas o que? É interessante você também ter um investimento em CDB. Você pulveriza sua carteira de ações, por exemplo. Aqui também na reserva de emergência, eu também indico para que você deixe um pouco em Tesouro Direto, um pouco em CDB. Por quê? Você pode ter dificuldade em resgatar algum deles. Por exemplo, eu estou com dificuldade de resgatar meu Tesouro Direto, está com a rentabilidade negativa. Eu comprei a 30, agora está a 29. Você perdeu R$ 1. No CDB você só ganha. Agora o detalhe é você sempre verificar para ver se tem a proteção do FGC. Quem deve investir
todas as pessoas devem investir, devem ter a sua reserva de emergência formada, porque ela é de extrema importância para você passar por momentos de incerteza. Se é uma coisa que o coronavírus nos ensinou, é que as pessoas têm que ter reserva de emergência, porque elas podem perder a sua principal fonte de renda. Aí elas têm que se reinventar, começar um negócio. E mesmo a pessoa que trabalha em regime de CLT, é de extrema importância que tenha a sua reserva de emergência. Por quê? Ela pode ser uma pessoa muito segura, mas a empresa pode quebrar, ela pode ser demitida. Existem vários casos das pessoas que foram trabalhar na segunda normalmente, chegaram na terça, a empresa estava quebrada. Ou eles despediram esse funcionário, mesmo um funcionário que já estava há muito tempo de casa, por exemplo, 30 anos. Ou seja, a gente tem que ter para manter a nossa sanidade e ir sempre pensando à frente. Por que eu devo investir? Por que eu devo começar a formar a minha reserva de emergência? Justamente por alguns pontos que eu já falei aqui durante o vídeo. Porque você mantém a sua sanidade. Você consegue pensar. Se você tem uma reserva, você não precisa pegar nenhum empréstimo, nem pedir dinheiro para familiares, para amigos, porque pode ser uma situação meio chata também, a gente ficar pegando dinheiro com outras pessoas. E você, por pegar algum empréstimo em algum banco, vai ser muito difícil, porque aí você não vai ter renda. Citando aqui o exemplo de quem perdeu renda, não vai conseguir um empréstimo muito fácil no banco, porque os seus rendimentos baixaram. Uma pergunta que também que eu recebo muito é por onde que eu devo começar a investir? Qual o valor inicial do meu aporte? O valor inicial do seu aporte pode ser com R$1. Você já pode começar. E até mesmo nesses dias eu estava fazendo uma live em que eu mostrei para as pessoas como que elas acham que 50 é tão pouco, mas que se você for somar durante os 12 meses do ano, 50 vezes 12 dá R$600. Agora pensa, R$600 rendendo na sua conta. E vamos esquecer também essa mentalidade antiga de colocar o dinheiro embaixo do colchão ou de guardar no cofrinho e não colocar nos bancos. Porque os bancos hoje têm muita segurança, sim. E eles rendem mais do que você deixar o dinheiro guardado em algum lugar. Além de correr o risco de você esquecer, você pode perder ou pode até ser roubado. Então nunca é interessante. Agora, quando você coloca num banco, somente você tem acesso à sua conta, tem a sua senha, então já tem mais segurança. Como ter garantia sobre esse meu investimento? Como eu já citei aqui, tem o FGC, que eu já citei o exemplo anteriormente, mas existem outras garantias que você pode procurar. Por exemplo, o triângulo. O triângulo de Nigel, ele tem 3 pontas. É a liquidez, o risco e a rentabilidade. O risco tem que ser o mínimo possível, pois muitas pessoas demoram muito tempo para começar a juntar, nem que sejam R$100. A liquidez tem que ser rápida, porque, por exemplo, acontece alguma coisa no sábado, eu tenho que ter a capacidade de resgatar isso, mesmo sendo final de semana. E a rentabilidade tem que ser uma média baixa, porque a gente não vai conseguir uma rentabilidade tão alta, sendo que a gente tem uma liquidez rápida, que é a capacidade de resgate, e um risco mínimo. Qual o momento de gastar minha reserva? Muitas pessoas confundem esse momento, porque elas acham que eu devo gastar a minha reserva para ir para uma festa, para comprar presente para os familiares no final de ano, para gastar numa boate, mas a reserva de emergência não serve para isso. A reserva de emergência, como eu já citei, tem um conceito simples. É para alguma consulta médica, é para quando o seu carro quebra, é para quando você esquece um boleto e está em atraso, seu não vai ir para o SPC, por exemplo, você consegue pagar. É para quando você perde toda a sua fonte de renda, você consegue se bancar durante algum tempo. Para isso que serve a reserva de emergência. Não para comprar presente para as pessoas, não para viajar. Então vamos lá, pessoal. Eu recebo muitas perguntas também em que as pessoas falam: a taxa Selic está fixada a 2%. É muito pouco. Eu vou começar a investir em ações. Vou começar a investir em fundos imobiliários. Eu não aconselho que ninguém faça isso. Eu aconselho que você primeiro tenha a sua reserva de emergência formada e depois comece a investir nesses outros títulos, como ações e fundos imobiliários. Por quê?
Mesmo a Selic estando baixa, a reserva de emergência não é para você ficar rico. É sim para te dar tranquilidade. Você saber que você tem um dinheiro no banco e se você for demitido amanhã, você tem 6 meses dos seus gastos. Para você ficar tranquilo em relação a isso. Porque você pode pegar os seus R$ 100, comprar uma ação e ela pode valorizar. Ela pode ir de 100 para 150 para 200. Mas ela também pode ir de 100 para 80, para 60, para 20. Ela pode cair muito. Ou seja, como o preço das ações e dos fundos imobiliários tendem a oscilar muito, eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você invista em algum título de renda fixa, seja ele um CDB ou Tesouro Direto, como eu já falei aqui no vídeo. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu também vou deixar o meu Instagram e o meu Facebook aqui no link na descrição. Até a próxima, Titãs!